Olá, pessoal! Bem, hoje nós vamos fazer uma edição especial do programa Batom e Bate-Papo. Vamos transmitir para você uma palavra que foi ministrada pela pastora Márcia para as mulheres durante a nossa conferência da Vinha, para que minha casa fique cheia. Espero que você seja abençoado. Então, eu creio realmente que esse tema que foi colocado 2023, o ano da casa cheia, é para nós. E eu queria colocar aqui para você, te mostrar duas formas práticas que a Bíblia nos mostra. Como? Como que eu vou... Meu PowerPoint ainda não colocou ali? Como que nós vamos ter a nossa casa cheia? É exatamente isso aqui, em relação às crianças. Então, queria falar isso para você, para que fique cheia a minha casa. Essa é uma expressão que está na Bíblia. Mais precisamente, está em Lucas 14, 23, que diz assim: respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Percebe? É da vontade de Deus que fique cheia a sua casa. Agora, o que nós aprendemos nesses últimos anos? A pandemia, ela trouxe o isolamento. Porque o diabo trabalha através do distanciamento. Mas o pós-pandemia, o que ele trouxe? O desconectar. Porque as pessoas ficaram isoladas. E depois, na hora de voltar, todo mundo achava que as pessoas iam voltar assim, desesperadas, né? Para as ruas, para a igreja, para os restaurantes. Mas não foi. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Porque as pessoas se desconectaram. Inclusive, membros. Aqueles que não deveriam. Aqueles que deveriam estar ligados no corpo, que são membros do corpo, eles deveriam estar conectados, mas eles se desconectaram. Isso foi algo que também eu percebi, a gente ficou um pouco assustado. Porque quando liberou, né, eram tantas medidas que saíam, não era? A gente ficava o tempo todo esperando, vai sair uma nova medida. Vai sair agora. Então, cada mês era algo novo. Quando liberou, a gente pensou que o prédio, que o culto ia estar cheio no domingo. Mas não estava. E a gente ficou pensando, cadê os irmãos? Será que eles não entenderam? Então, muitos não quiseram voltar. E hoje nós estamos vivendo o pós-pandemia e que muitos não voltaram. Todos vocês aqui têm essa experiência. Eles estão online. Mas eles se tornaram desconectados. Porque se você perguntar para ele qual o nome do pastor dele, porque só existe pastoreamento quando tem uma pessoa de carne e osso. Ele pode até falar o nome da igreja dele, mas ele ouve todo mundo. Ele está ali conectado na internet, mas ele não tem pastor. Ele não tem compromisso com pessoas. Ele não tem compromisso em orar pela salvação de outros. Percebe? Ele se tornou desconectado. Então, essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Então, como que nós vamos ter a casa cheia? Se nós estamos vivendo diante dessa realidade. Eu estou trazendo isso aqui para você só para que você possa entender que o diabo, ele trabalha com o isolamento. E ele vai continuar investindo nisso. Distanciamento. Desconectado. Ou desigrejado. Mas Deus trabalha através da comunhão e da unidade. Deus trabalha através do corpo. E nesse versículo aqui nós vemos claramente que é da vontade de Deus sim, que a sua casa fique cheia. E eu quero falar para você aqui 2 textos na Bíblia, que são 2 maneiras práticas para que nós possamos trabalhar como igreja e também com as crianças, que não é novo, mas que nós precisamos colocar o nosso foco para a gente entender, entendeu? Que é importante, que é bíblico.
e que esse é o caminho que nós temos que ir. O primeiro, congregar. Congregar. A Bíblia fala exatamente isso, que é importante. Hebreus 10, 25, acho que eu coloquei aqui o versículo, coloquei. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Mas parece que isso aqui foi escrito para nós hoje. Você não tem essa noção? A Luísa ministrou algumas palavras nesses últimos meses, mês de novembro, outubro e novembro, mas como que mexeu com a igreja? Eu desafio você a ouvir, se você não é de Goiânia, talvez você já ouviu. Mas por quê? Porque tocou aonde incomoda. Então essa questão política foi algo assim espiritual. Nós também fizemos programas no Batom e Bate-Papo no mês de outubro, se você ouviu. Se não, ouça, está lá no YouTube para você ouvir. Que nós falamos sobre isso. Era um tempo político e espiritual. Porque o que está por trás é algo espiritual, não é apenas político. Mas depois que passou, que todo mundo ficou chocado, como diz uma pastora aqui de Goiânia, ela sempre fala, eu estou chocada, Todo mundo ficou perplexo, porque ninguém acreditava naquele resultado, né, das eleições. Isso trouxe um rebuliço, e é claro que foi preciso ministrar para a igreja, para que a igreja pudesse enxergar de uma maneira espiritual e não apenas natural, como todo mundo estava vendo. E isso mexeu com muitos irmãos, que não gostaram. Mas por que nós estamos falando isso? Justamente por causa dessa última frase aqui, porque o dia se aproxima. Olha, irmãs, Deus falou comigo claramente. Vocês vão preparar a igreja que vai ser arrebatada. Não estou dizendo que é só a videira que vai ser arrebatada, não é isso. As pessoas do mundo inteiro vão ser arrebatadas, tem vencedor aí para todo lado. Nós não sabemos, mas Deus quer isso. E eu falei para as pastoras, nós vamos agora preparar crianças para serem arrebatadas, porque o dia se aproxima. E o que a Bíblia fala sobre isso? Tem que congregar. Tem que congregar. Por que associou essas duas palavras no mesmo versículo? Congregar e o dia se aproxima. Porque tem alguma relação, irmãs. Não está aqui por acaso. Então, o congregar é importante, porque congregar nos fala de estar conectado. Quem é a igreja que vai ser arrebatada? É a igreja cheia do Espírito. São as 5 virgens que têm azeite sobrando. Não dá mais para você ser cheio do Espírito, vivendo isolado. Nós já experimentamos isso, não funciona. Sabe, Deus permitiu para que a gente pudesse ter essa experiência e você vê que não funciona. Que é uma ilusão, é engano do diabo. Deus criou a igreja para ela viver unida, congregando na igreja local. Eu não posso congregar numa igreja que está em outra cidade, em outra nação, mas eu posso congregar ali com os meus irmãos naquela igreja local, porque ele disse, cuidado, como é costume de alguns. O que é essa palavra costume? Hábito. Tem gente que tem o hábito de não congregar, é ou não é? Sua igreja tem? Aqueles que vão no culto só no dia da ceia? Aqui em Goiânia tem. No dia da ceia o culto é cheio. Mas depois, durante a semana, vai diminuindo. Então, alguns assim, eles vão em feriados, em datas comemorativas e por aí vai. Mas a Bíblia está dizendo congregar. Por isso que eu quero bater nessa tecla. Se a Bíblia fala, é porque é importante. E se a Bíblia fala, é isso que nós vamos fazer. Se nós queremos ter a casa cheia, nós temos que entender que a igreja começou assim. Como? Deixa eu mostrar para você, Atos 2:1. Aqui nós temos o primeiro registro da igreja, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A Bíblia não fala que eles tinham o mesmo espírito. A Bíblia não fala que eles tinham nascido de novo.
A Bíblia não fala que eles tinham seguido Jesus, que eles viram os milagres de Jesus, porque tudo isso falava dos cristãos. Não. A Bíblia fala que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Eles não estavam online. Percebe? Por que tem esse registro da igreja primitiva? Porque é importante, porque a igreja primitiva é o nosso referencial. E eles estavam reunidos ali, sabe por quê? Porque a Bíblia fala, Jesus já tinha falado para eles que não era para eles se ausentarem, mas era para eles permanecerem reunidos até vir o Espírito Santo. Tinha uma ordem, tinha uma liberação, e eles estavam debaixo de uma direção de Deus. Agora, o texto aqui, quando fala que eles estavam reunidos, está se referindo a Atos 1:15, que eu também coloquei aqui. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então, conclui-se que lá no cenáculo, no dia do Pentecostes, essas 120 pessoas estavam reunidas. E foram elas que receberam o batismo do Espírito Santo. Percebe? Então, havia uma reunião acontecendo ali e era exatamente o que Deus queria que eles fizessem. Então, Jesus já tinha falado para eles, isso está lá em Lucas 24, que eles deveriam esperar juntos o Espírito Santo. Permanecer juntos é o mesmo que congregar. Percebe? Então, essa união, essa reunião, isso é muito importante, porque mantém você aceso, mantém a sua fé fortalecida. Na hora que você ora com alguém, na hora que você canta, na hora que alguém te abraça, não é bom? Você chega aqui e fala, gente, estou com vontade de dar um abraço na pastora Márcia. Tem alguém aqui com vontade de me dar um abraço? Porque a gente ficou tanto tempo sem abraçar, né? Assim, não podia encostar. Então, quando você vê alguém com máscara hoje, você já entende, não chega perto, não é? Então, assim, porque isso faz parte da nossa vida. Porque foi Deus que colocou, sabe? Nós precisamos de abraço, gente. O homem não foi criado para viver isolado. Tocar, ouvir, relacionar, sabe? Saber que você é aceito, que você é amado, que alguém lembra de orar por você, sabe? Que você faz parte de um grupo de pessoas que tem um chamado, um propósito divino. Isso é muito importante. Então, o congregar é isso aqui. Por isso que o Senhor está falando, não deixa de congregar, porque é como uma brasa fora do braseiro, ela vai apagando, ela vai perdendo vigor. Mas quando você congrega, não, você vai ouvindo, você vai tendo a sua força reativada, reanimado no Senhor. A Bíblia relata muitos homens de Deus que tiveram que se reanimar, porque tem situações que vêm para abater. Então, às vezes, você vem para uma conferência como essa, você dá uma reanimada. Você sai de um jejum de 21 dias, você tem a sua fé fortalecida. Por mais que tenha sido difícil, é ou não é verdade? Mas tudo isso é feito com o corpo. Não é bom quando você é enviado para um lugar, mas você sabe que tem irmãos na retaguarda? É ou não é bom? Claro que é. Porque você não está só. Você não está sozinho. Então, tudo isso é congregar. Então, nós precisamos entender o valor de congregar, segundo aquilo que a Bíblia nos mostra. Porque há poder no congregar. Há poder. Nesse último jejum, aqui em Goiânia, em outubro de 2022, olha, nós oramos por muitas coisas importantes e coisas que estavam assim para serem decididas há muito tempo, desde o início do ano, algumas desde o ano passado, que não saía, documentos, decisões, definições, e a gente foi orando por muitas coisas. Uma delas é o nosso abrigo para crianças. Se você estava aqui na nossa conferência em junho, você foi lá na inauguração do prédio, você viu lá. Então o prédio já estava pronto, mas precisava ter ali
as autorizações, convênios, verbas e uma série de coisas. E quando foi, no meio do nosso jejum de 21 dias, nós descobrimos, nem fomos comunicados, hein? Nós descobrimos, através do advogado e da firma de contábil, que trabalha com esses papéis, que tinha um processo contra nós para tomar de volta o abrigo de uma federação no Rio de Janeiro. E esse processo já tinha ido para o juiz. Quando o nosso advogado chegou lá, porque nós nem comunicados fomos, ele descobriu e foi lá. Em 24 horas, o juiz deu o parecer a favor da federação, concedendo a eles a administração. E nós iríamos perder tudo, ou seja, nós íamos continuar trabalhando aqui, mas para eles. Só que eles não querem trabalho com crianças. E, para encurtar aqui, né, o assunto, o que nós fizemos? Aquilo que nós sabemos fazer. Nós fomos orar. Eu falei, mas agora ele mexeu com um grupo de mulher muito perigosa. Porque esse advogado falou para mim da seriedade. Eu falei, tá bom, eu já entendi. Me dá o processo. Não, pastor, é 600 folhas. Me dá 600 folhas. Eu vou ler. E nós vamos orar em cima delas. E ele me deu impresso. E nós fomos para aquele abrigo. E eu coloquei aquelas 600 folhas em cima de uma mesa, de crianças, lá no refeitório. Falei, agora uma por uma, põe a sua mão aqui e você vai declarar. E nós começamos a orar. E a igreja também, nos cultos, durante os 21 dias, porque nós tivemos 21 dias, que a pastora Luísa ministrou, nós oramos, nós colocamos para eles, nós fomos orar. Por quê? Porque o juiz já tinha dado para eles, isso não acontece numa ação. E nós tínhamos 48 horas para apresentar uma defesa que nem tinha como esse advogado preparar, mas nós fomos fazer o que tinha que ser feito. E nós fomos orar. E nós pedimos para os irmãos orarem também, colocamos, os irmãos já sabiam do projeto e tudo. E quando saiu, na semana seguinte saiu um pedido que nós levamos para o desembargador, não era mais nem juiz, para o desembargador anular a ordem daquele juiz e nos dar de volta, porque tudo foi feito dentro da legalidade. Nós fizemos tudo dentro da legalidade, com diário oficial, convocação no jornal, ata registrada em cartório. A própria presidente que estava lá fez uma declaração em cartório presencial, falando tudo o que aconteceu nesses anos, que aquele povo lá nunca nem vinha aqui para ver. O prédio está lá abandonado, as crianças na creche não tinham dinheiro, não tinha nem leite e pão. Então, um descaso durante anos. Mas agora, com tudo pronto, quem não quer? E nós oramos e declaramos. E na semana seguinte, o advogado me liga. Ele fala, pastora, nós ganhamos. Foi anulado a ordem do juiz. Mas eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu não pedi para homens esse abrigo, eu não pedi para o governador, eu não pedi para o prefeito, eu não pedi para o Aloísio, eu não pedi para ninguém. O dia que eu pedi, eu estava sozinha aqui para o Senhor, e eu te pedi, e o Senhor me deu. Não tem homem que tira. Eu só quero ver o que o Senhor vai fazer agora. E um dia eu estava no culto, domingo de manhã, uma irmã chegou para mim e falou, olha, Deus mandou te falar algo, eu estava orando e Deus mandou falar algo para você. Não foi homens que te deu aquilo, foi o Senhor, é seu. Falei, amém, irmã. Na terça-feira saiu a ordem do desembargador. Mas isso é igreja, isso é congregar. Eu não orei sozinha, eu não estou sozinha. Percebe? Porque Deus trabalha através do corpo. E nós precisamos do corpo para fazer aquilo que Deus quer fazer. Então nós precisamos entender isso. Para nós é muito importante. Todos são importantes. Esse advogado que é da igreja é importante, porque ele também estava lá, à frente, né? Ele que estava ali assumindo, e ele com certeza era a pessoa que Deus iria usar. E ele ficou meio assustado comigo um dia,
que ele me entregou, eu falei, olha, deixa eu te falar algo. Essa associação em Goiânia é só uma. Porque existe a associação Início Weaver em muitos estados do Brasil. Eu falei, pastor, eu falei, porque eu já pesquisei. Antes de eu entrar aqui, eu pesquisei. E eu tenho a foto delas. E eu já orei. Se Deus me deu uma, Deus vai me dar todas. Aí ele olhou para mim assim, eu acho que ele pensou assim, gente, ela está perdendo uma e ela está falando que vai ter todas. Aí eu falei, amém, pastor, amém. Eu falei, vai nessa sua fé, meu irmão. E foi mesmo. Porque é verdade, irmãs, Deus vai nos dar todas elas. E elas estão em muitos lugares, em João Pessoa, em Curitiba, eu sei onde elas estão. E eu estou indo atrás delas. Porque Deus nos deu. Eu não vou entrar sozinha, nós vamos entrar como igreja. E um dia eu estava trabalhando no meu escritório e eles me mandou uma foto não sei se foi a Dalva ou se foi o advogado, da presidente lá, aquela senhora, né, que hoje já está com 80 anos, que passou para nós, a instituição, e ela assinando lá uma declaração. Aí eu falei assim, eu vou fazer a minha declaração. Se ela fez uma, eu vou fazer a minha. Ninguém me pediu, mas eu vou fazer. E eu escrevi uma declaração, uma página bem simples. Peguei o nosso folder do abrigo que nós fizemos e peguei a reportagem do jornal que eu orei. Imprimi. Entrei lá no site do Popular, imprimi. Só que o que eu já tinha o arquivo que eu tinha no computador, que eu salvei, já estava com todas as minhas marcações. Porque na época eu nem estava lá, eu só estava orando. E mandei para o juiz, pus na mão de advogado. Falei, não sei se ele vai querer ler, mas está aqui. E fez a diferença. Porque depois, quando ele dá o parecer lá, a nosso favor, ele menciona isso. Menciona exatamente os itens que eu falei. Coloquei 5 itens que eram exatamente os do folder. Que nós reconhecemos a instituição, a história dela, tanto que nós colocamos lá, que nós íamos dar prosseguimento ao trabalho de crianças, que nós levantamos dinheiro, porque lá tinha conta bancária, que nós mudamos associados de 10 para 200, porque eles aqui doaram mais de R$1 milhão para pagar as contas, para reformar o prédio. Falei, e hoje não existe dívida da associação, que era quase R$1 milhão de dívida. E coloquei, e eu sou a pastora Márcia, porque meu nome estava lá no processo também, né? O meu nome estava lá. E falei, é isso que nós somos uma igreja que já trabalhamos com crianças, mencionei o nosso trabalho com crianças. E foi parar na mão do desembargador. E ele colocou exatamente isso, na hora que ele fez o parecer. Falou, achamos estranho, eles usam os termos jurídicos, mas em outras palavras era isso. Não consideramos válido o pedido de vocês, porque durante anos, até décadas, vocês não prestaram auxílio à associação em Goiânia. E ela ficou, porque na reportagem do Popular, eles falam claramente, está abandonado durante anos, não tem ajuda, o prédio, eles descreveram. E tem a foto da dona Dias também, falando que não tinha dinheiro para comprar pão e leite para as crianças. Tudo na reportagem. Eu nem precisei falar, estava lá para ver que era verdade. E eles usaram exatamente isso. Por que vocês, durante anos, nunca prestaram ajuda? E agora, depois que está tudo reformado e as dívidas pagas, vocês entraram com um processo em 2022 para retomar o lugar? Então, consideramos inválido o pedido de vocês. Está cancelado. Então, nós temos que trabalhar, sim, usar os meios que nós temos. Mas sabe o que faz diferença, irmãs? É a igreja. É a oração da igreja. Na hora que aqueles irmãos levantaram as mãos, que eles decretaram como igreja, que aquele documento estava inválido, foi assim. É o que a Bíblia fala, o que se liga aqui é ligado lá. Por isso que é tão importante nós darmos valor ao congregar, ok? Então, é muito importante que você entenda isso mesmo. Eu sei que você sabe, mas eu estou aqui enfatizando para que você possa entender
como que nós vamos fazer isso? Nós vamos motivar e investir nas células e nos cultos. Nós vamos trabalhar para levar essas crianças para as células e para os cultos. Sabe o que nós fizemos nesse ano de 2022, em Goiânia? Que nós tivemos assim um aumento de mais de 6.000 crianças. Nós fomos atrás das crianças para levá-las para as células, para levar elas para os cultos, para que elas pudessem voltar ao convívio, ao pastoreamento. E isso fez toda a diferença. Foi de 1 a 1. Nós fizemos isso e o resultado veio. Então, eu creio, se nós saímos de um número e fomos para um número muito maior, com você não será diferente. Amém? A segunda coisa que a Bíblia fala, o evangelismo estratégico. Não é apenas evangelismo, mas um evangelismo estratégico. Olha, eu mencionei para você aqui Atos 2. Presta atenção numa coisa, a Bíblia registra, Atos 2, quantas pessoas tinham no cenáculo orando? 120 pessoas. 120 pessoas estavam cheias do Espírito. O que aconteceu logo depois? Eles saem, porque as pessoas lá fora tinham uma multidão de 3.000 que nunca ouviram o Evangelho. Aqueles 120 que estavam lá dentro, reunidos, cheios do Espírito, saíram e alcançaram 3.000. 3.000. Você consegue imaginar uma igreja de 120 membros, em um dia ela passa para 3.000? Foi o que aconteceu. Por quê? Porque houve evangelismo. Porque eles saíram dos prédios. Porque eles saíram cheios do Espírito. E Pedro pregou o Evangelho. Ele falou de Jesus. E quase 3.000 pessoas se converteram. Evangelismo estratégico. Por que é evangelismo estratégico? Porque tudo que está na Bíblia tem significado, tem sentido. E o texto diz que ali havia muitas nacionalidades. E descreve as nacionalidades. Judeus, os romanos, pessoas que vinham de outras localidades, ouviam eles orar na língua deles. Percebe? Como que isso aconteceu? Obra do Espírito, estratégia do Espírito. Cada um ouvindo numa língua. Isso significa o Evangelho sendo pregado em cada língua, em cada nacionalidade. Aqueles ali representavam as nações. E é o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos pregando o Evangelho às nações, na língua de cada um desses povos. Você percebe que está acontecendo conosco hoje o que aconteceu em Atos 2? É congregar e o evangelismo estratégico. Nós não temos que criar algo novo, irmãs. Nós temos que apenas que fazer aquilo que a igreja no passado fez. E teve um grande avivamento. Mas nós fazemos dentro daquilo que nós entendemos que é ser igreja, que no nosso caso são as células. Então, é isso que nós temos que fazer. Agora, quem que vai pregar? Os pastores da igreja? Não. Não apenas os pastores. Quem que vai fazer esse evangelismo estratégico? Sim, a liderança, mas cada membro também. Porque a nossa visão é cada membro é um ministro. Uma criança pode pregar o evangelho. Nós temos apenas que criar as situações. O que nós fizemos com o Amado Coração? O Amado Coração hoje é conhecido internacionalmente. Esses dias eu recebi um e-mail de um pastor da Alemanha, mas não é videira. E ele me mandou um e-mail, que nem sei como ele descobriu também, e falando que o livro, ele veio passar férias no Brasil. Eu não sei se ele é brasileiro ou casado com uma brasileira, não sei exatamente, não me lembro aqui. E o filho leu a história do Amado Coração. E esse menino voltou apaixonado pelo Amado Coração. E ele queria traduzir para o alemão. Enquanto eu estou lendo o e-mail, eu fiquei pensando, se ele soubesse, né? Que já tem em alemão. E aí, terminei de ler o e-mail e falei para ele, nós já temos o Amado Coração em alemão. E aí ele respondeu, pedi a pastora Gabriela para ver com ele. Falei, não, se o senhor quiser, para todas as crianças aí, nem sei se ele tem criança na igreja. Então, a gente prosseguiu ali conversando. Mas você percebe o tanto que isso é poderoso? O que Deus está fazendo?
Porque é algo que veio do coração de Deus, porque Deus quer fazer evangelismo estratégico. E, de fato, as crianças, elas amam mesmo o amado coração. Esses dias, eu brinco com as minhas netas, a nossa brincadeira é brincar de fazer culto. Então, cada vez uma dirige e prega. São 4, né? Então, teve um dia que era de 5 anos. E aí ela estava falando, na linguagem dela, né, que Jesus nunca pecou. E o amado coração também não. Eu falei, ok, tá, vai, né? Então, na cabeça dela, o amado coração é alguém assim muito perfeito, né? E elas ficam me perguntando, mas como que você criou o amado coração? Mas quem te falou? Aí eu falo para ela, eu falo, olha, você tem que orar. Tem que orar muito. Aí ela fala assim, é por isso que você ora? Eu falei, é por isso que eu oro. Às vezes elas chegam na minha casa e elas perguntam. Elas falam, já orou? Porque se eu falar que já orei, significa que eu estou livre. Porque às vezes elas chegam lá, a porta do meu escritório está fechada, elas ficam batendo, né? Porque elas entendem que aquela hora eu não tenho tempo para elas. Então elas sempre perguntam, você já orou? Ou tipo, você está livre para a gente? Mas porque elas também estão interessadas, né? As crianças, de maneira geral, elas querem ouvir. O ano da Casa Cheia está começando cheio de novidades na Editora Videira. Confira agora. Lançamentos do pastor Aloísio Silva, O Reino e os Vencedores. A liderança espiritual do pastor. Coleção Aceleração Ministerial, volumes 1, 2, 3, 4 e 5. 21 dias fortificados na graça e 21 dias de aceleração da bênção. Lançamentos da pastora Márcia Silva. Livreto A Lista do Nunca e do Sempre. Agenda 2023. Caderno de anotações. Planner mensal. Caixa de presente. Coroa Príncipe e Princesa de Deus. Mochila e estojo O Amado Coração. Bolsa térmica O Amado Coração. Canecas O Amado Coração e Turma Videirinha, em plástico e porcelana. Coleção Reis e Profetas da Bíblia. Apostila de Célula. Apostila de Culto, volume 1 e 2. Livro de Atividades, volume 1. E livro ilustrado Baby, Grandes Reis da Bíblia, com adesivos e QR Code com acesso à versão em áudio. Esses e outros materiais, com até 60% de desconto, estão disponíveis no estande da Editora Videira. Corra e aproveite!